A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Amém? Glória a Deus. Jesus é o Senhor. Vem, Senhor Jesus. Toma o teu lugar. Amém, irmãos? Continuando o estudo dos vencedores do reino milenar, nós vamos falar sobre as três partes do homem. É essencial, né, nós sabermos que o homem ele tem três partes e não duas, como muitos entendem, né? Mas o homem ele é feito de espírito, alma e corpo. E se nós não compreendemos isso, todo o nosso entendimento da palavra do Senhor, quanto à salvação, quanto aos propósitos do Senhor, vai ficar falho, né? Então nós vemos que quando Deus ele fez o homem, ele fez pensando em seu filho, né? Quando ele fez o homem e a mulher, ele fez pensando na verdade no Senhor Jesus, né? Porque ele queria arrumar uma esposa para o seu filho, né? A gente vê lá em Isaías falando que nós somos a esposa do Senhor, né? Nós vemos isso no Novo Testamento. Em Isaías lá fala concernente a Israel, que Israel é a esposa do Senhor, né? Então, porque o Senhor queria gerar uma classe de vencedores para ele, para que ele tivesse seu bem prazer, né? De pessoas que correspondessem à sua vontade. Para isso, ele teve que fazer o homem na mesma imagem e semelhança, porque somente a mesma espécie que se casam, né? Então, para isso, ele tem que fazer o espírito do homem, porque Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito, em verdade. Por isso, ele fez o espírito do homem. E o homem é formado de alma também, porque é a sua psique, né? As coisas psíquicas, né? E o corpo é o corpo pelo qual a matéria pela qual nós contatamos com as coisas, com os objetos terrestres, né? Então, Deus, para atingir o seu propósito, teve que fazer o homem desse jeito. E aí, quando a gente vê lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que fala: o Senhor formou o homem do pó da terra e soprou as narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então nós vemos aí, né, o pó da terra, que foi o boneco de barro, que é o corpo. Nós vemos o fôlego de vida sendo soprado, né, que é o espírito do homem. E a fusão do espírito do homem com o corpo tornou-se a alma vivente. E a alma vivente, ela está no meio, hoje, né? Porque o homem pecou, a imagem do Senhor em nós, ela foi corrompida, né? E criou-se uma vida paralela chamada ego, né? Então a alma hoje, ela corrompida, ela está entre o espírito e o corpo. E é ela quem decide quem vai dominar, se é o corpo, né, a carne, ou se é o espírito, né? Por meio da sua mente, das suas vontades, das suas emoções, né, que é a alma. Mas não era assim lá no jardim, né? O espírito, ele dominava, né? A vida do Senhor, ela governava a alma do homem, né? E aí todo o seu corpo respondia a isso. E nós vemos que o espírito, o fôlego de vida falado aí, ele no hebraico ele é Neshama, que é a mesma palavrinha que está lá em Provérbios 20, 27, que é o espírito do homem, né? Quando é falado lá em 20, 27, em Provérbios, que fala que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, qual é o esquadrinho mais íntimo do corpo, né? Então é o órgão pelo qual o Senhor tem contato conosco, no espírito, né? Então nós falamos muito sobre isso lá na plena salvação, naquele outro estudo, né? Que a gente fala lá que 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, que fala que o Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo, né, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Paulo fala sobre essas três partes lá. Em Hebreus 4:12 também ele separa o que é do espírito, o que é da alma, né? Que falando que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma, que penetra, né? Para discernir os propósitos do coração, para dividir o que é da alma, o que é do espírito, né? Em falando sobre isso. Então, várias citações bíblicas, né? Sobre isso. Nós falamos lá no estudo da plena salvação. Mas o que eu quero falar é o seguinte: aqui é uma comparação com o tabernáculo antigo, né, que também tinha as três partes, né? Ele tinha o átrio, tinha o santo lugar e o santíssimo lugar. Esse era o templo, era o tabernáculo de Moisés, né? E o templo que Salomão fez. Tinha as mesmas partes, né? E interessante que tanto o tabernáculo como o templo, eles são uma figura do que já existe no céu, né? A vontade do Senhor era assim. Por quê? Porque prefigura o homem também, isso. É o propósito do Senhor. Então, as três partes do tabernáculo são as três partes do homem.
O átrio significa o corpo do homem, né? Pelo qual o corpo do homem tem acesso com todas as pessoas, né? Todas as pessoas têm acesso, vê o homem, né? O corpo, consegue tocar todas as pessoas. E no átrio era um lugar onde qualquer pessoa ali no templo ou no tabernáculo podia entrar, no tabernáculo, né? Era um lugar onde você se banhava, fazia sacrifícios. Então era um pátio externo onde todas as pessoas tinham acesso. Agora, já a alma do homem não é qualquer pessoa que tem acesso. Já o homem domina sobre isso, né? Então é a mesma coisa sobre o lugar santo ali do tabernáculo ou do templo. O lugar santo não era qualquer pessoa que podia entrar. Era alguns sacerdotes, né? Então, e depois tinha um nível mais ainda intrínseco, mais privado, que era o lugar santíssimo, ou o santíssimo lugar, né? Santo dos Santos, que é equivalente ao espírito do homem, né? Que é o espírito do homem, somente Deus pode estar ali, não é verdade? Então é o órgão onde que Deus faz contato conosco. E justamente era o santíssimo lugar, só podia entrar o sumo sacerdote, mesmo assim uma vez por ano. E lá dentro tinha 3 coisas, né? Tinha uma arca da aliança, né? Que dentro dela tinha as tábuas da lei de Moisés, tinha o maná escondido, né? O maná escolhido ali para ficar ali escondido, e a vara de Arão que floresceu, coisas significativas também, né? A palavra do Senhor, as ordenanças do Senhor ali. O maná, que significa Cristo, né? Foi que o maná era um alimento que eles tinham, toda a peregrinação deles no deserto, eles só podiam comer aquilo, eles eram restringidos àquilo, né? Então é a nossa vida hoje, a gente tem andado num grande deserto restringido a Cristo, né? E toda vez que a gente é restringido a Cristo e somos aprovados, o Senhor nos coloca em abundância no seu Espírito. Isso é vida abundante, uma vida cheia do Espírito do Senhor, né? E ali a vara de Arão é porque as tribos estavam murmurando, né? Lembra? E aí o Senhor falou: separa aí 12 varas. Aquela vara que florescer, essa que vai ter autoridade comigo, essa que vai ser aprovada, né? E eu quero que todos vejam esse sinal, porque aquele que não fosse aprovado era fulminado diante do Senhor, né? Então as tribos ficaram com medo ali. Você olha, mas Arão vai representar as tribos, né? Para que eu não venha e fulmine todos vocês, né? Então representa a nossa aprovação no Espírito. Para estar diante do Senhor tem que ser aprovados, tem que estar andando sobre a palavra dele, estar, né, conforme as tábuas da lei ali, né? Hoje nós temos a lei do Senhor Jesus, que é as ordenanças feitas ali no Sermão do Monte, né? Que é o Sermão do Monte, Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, né? Lucas 6, Lucas 13. Ali é a constituição a constituição do reino, daqueles que são vencedores no reino, né? Então nós temos que estar sob a palavra do Senhor, restringidos ao maná, ou seja, restringidos somente a Cristo, né? Santificados, purificados, para sermos aprovados, assim como a vara de Arão que floresceu, para sermos aprovados diante do Senhor, né? Então, que significa o nosso espírito, amém? Essa terceira parte aí do templo ou do tabernáculo significa o nosso espírito hoje, onde Deus habita. E aí, quando nós entramos pelo Espírito, né, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, diz que aquele que se une ao Senhor se torna um só Espírito com Ele. Quando diz lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 2 ali, versículo 9, 10 por ali, ou capítulo 1, versículo 9 e 10, diz que nós conseguimos penetrar nas mais profundezas de Deus por meio do Espírito, né? Quando a gente invoca: Senhor Jesus, me socorra. E nós vamos lendo a palavra com oração, nós vamos tocando nas coisas do Senhor, o Senhor vai nos transformando, amém? Então é isso, irmãos, o Espírito. Vamos ler lá Hebreus, Hebreus capítulo 9, ele vai falar sobre isso, veja bem. Hebreus capítulo 9, versículo 7, assim, ó. Mas o segundo, né, aqui está se referindo ao lugar santíssimo do tabernáculo, né? O sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, ou seja, o sumo sacerdote tinha que entrar lá no santíssimo lugar com sangue, porque senão os querubins que estavam lá dentro fulminavam ele, né? Não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender que o Espírito Santo, tá vendo? Que ainda
o Espírito Santo dando a entender que o caminho do santo lugar não se manifestou, né? Tá falando por quê? Porque era uma figura, era uma sombra das coisas que viriam, né? O templo, o tabernáculo, tudo apontava para o nosso espírito, para o homem regenerado, né? Então, ó, querendo com isso dar a entender, o Espírito Santo querendo dar a entender que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido, né? Então, enquanto havia ali a era não havia vindo Cristo ainda, né? Enquanto estava na era ali das leis dos profetas, né? Do Velho Testamento, enquanto o primeiro tabernáculo ainda existia, enquanto existe o templo, né? Está querendo dizer que ainda esse caminho do Espírito em nós ainda não existiria, porque Cristo precisaria vir, né? Morrer, ressuscitar. Lembra lá quando Jesus fala assim, olha, eis que digo que esse templo ele vai ser derrubado e em 3 dias eu vou reconstruir ele de novo. Aí os discípulos ri dele ali, os judeus ali, né? E ele falou, em 40 e tantos anos nós erguemos ele e agora você vai em 3 dias erguer ele. Aí, mas ali fala que Jesus estava se referindo ao seu corpo, né? Ao templo do Senhor verdadeiro, né? Então nós vemos aí essa profecia se cumprindo, né? Então, veja bem o que é falado aí no restante dos versículos, olha lá. E isto é uma parábola para a época presente, e segundo esta, se oferece tantos dons como sacrifício, embora no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, né? Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de ser restaurado, ou da reforma, né? Ou seja, Cristo restaurou isso. Cristo transformou o que era o templo judaico ali, né, as 3 partes, para que o homem fosse esse templo, né? Então nós fizemos aqui uma semelhança dessas 3 partes do homem com as 3 partes do tabernáculo. Amém, irmãos? E isso vai ser de suma importância para nós compreendermos a salvação do Senhor. Amém? Então eu queria simplesmente falar o seguinte, olha, a alma ela tem 3 partes, ela tem a mente, as vontades e as emoções. Essas são as 3 partes da alma. A mente pela qual nós decidimos, né, o que fazemos e o que colocamos nela. A vontade, né, nós decidimos o que colocamos na mente, nós podemos agir em relação a isso ou não, é a nossa vontade. E isso tudo nos gera emoções, né? Então, o que nós colocamos na mente, a gente sente aquelas emoções e isso passa a nos controlar, porque aí nós fazemos a vontade das emoções, né? E, por outro lado, o espírito ele também tem 3 partes. Ele tem a consciência que fica fresca para com o Senhor, ou não, né? É onde que o Senhor nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí, se nós cedemos e passamos a um passo a mais nessa consciência, somos aspergidos pelo sangue de Cristo, nós caímos na comunhão com o Senhor, que é uma segunda parte do Espírito, é a comunhão com o Senhor, com o Espírito, né? E essa comunhão sendo abundante, aumentando, nós caímos numa terceira parte, que é a intuição. É onde tem os dons espirituais, é onde nós conseguimos escutar o Senhor, os direcionamentos do Senhor, né? Para nós podermos agir conforme o Senhor quer. Amém, irmãos? Então, é de suma importância nós aprendermos essas 3 partes. E aí nós vamos falar na próxima ministração aqui, amanhã, espero, as 3 etapas da salvação. Amém? Já que nós entendemos as 3 partes do homem, nós vamos entender as 3 etapas da salvação. Porque essas 3 partes do homem precisam ser salvas, né? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre esses 3 estágios da salvação dessas 3 partes. Amém? Glória a Deus.